Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo a essa aula de Flexbox, Flexible Box Layout. Então na aula passada nós vimos Float, mas hoje aprenderemos uma técnica muito mais avançada. Flexbox não é um assunto difícil de entender, mas precisa prestar atenção. Eu te garanto que essa aula aqui vai lhe ajudar bastante a entender esse conteúdo fácil, porém peculiar. Tudo que depende agora é você prestar atenção e nós vamos fazer juntos. E aqui você virá entender todo esse contexto. Qual a funcionalidade do Flexbox? Colocar elementos em uma direção. Então nós temos elementos na vertical. Imagine que isso aqui, esse espaço em branco, seja um container. E nós temos essas divs, poderia ser imagem, poderia ser texto, links, na vertical. Este é o comportamento padrão do elemento div, né? E quando o browser lê o nosso código HTML. E aqui está essa funcionalidade do Flexbox, colocar na horizontal. Então, os nossos elementos agora estão na horizontal dentro da nossa div. Vamos entender melhor. Aqui nós temos um container. Esse container tem um fundo branco. Imagine que nós estamos na nossa página. E aqui eu coloquei algumas divs, coloquei 3 divs com dimensões de comprimento, altura, fundo azul e uma margem para dar espaçamento entre elas. Então no nosso CSS eu iria classificar essa div com container, colocaria display flex, então usamos a propriedade display, e agora este container possui este comportamento de flexbox. Temos a propriedade flex direction e nesse caso está em column, quer dizer, em coluna, na vertical. Isso significa que os elementos dentro do container estarão na vertical, igual aconteceu aqui. Digamos que eu queira estender a altura deste container para poder modificar a posição dos nossos itens dentro do container. Então, digamos agora que eu queira colocar eles separadamente com um espaçamento ou centralizado. Para isso, nós estamos posicionando esses itens no eixo primário. Então, no eixo vertical, caso o nosso flex direction esteja como column. Então, o eixo primário do flex direction em column é o eixo vertical. Percebam que nós estamos mudando a posição dos elementos nesse eixo. E aqui eu coloquei em inglês main axis primary, então eixo primário ou eixo principal. Mais um exemplo de centralizado, movimentação no eixo primário, eixo vertical. Para colocarmos esses elementos aqui em posições diferentes nesse eixo, nós precisamos de uma propriedade chamada justify content. Justify content é a propriedade que reposiciona os elementos no eixo primário. Esses 3 pontos aqui seriam valores que nós iríamos colocar. Por exemplo, aqui espaçado, centralizado. Isso nós ver na prática no Visual Studio Code. Agora irei retornar o nosso container para o tamanho original e nós temos os nossos itens. Digamos agora que eu queira movimentar esses itens no eixo horizontal. Não é mais no vertical, é no horizontal. Vejamos os exemplos. Então, eu tenho aqui centralizado e no final do meu container. Então, agora nós estamos posicionando os itens no eixo secundário, ou no inglês cross-axis. Percebam o reposicionamento centralizado e inicial. O eixo secundário ele está na horizontal quando o nosso flex direction está em column, em coluna. Para movimentar os itens, nós precisamos usar a propriedade align items. Align items é a propriedade que reposiciona os itens no eixo secundário. Aqui está a dinâmica do que nós aprendemos. Nós temos um container e nós temos elementos, itens dentro deste container. Mais uma vez, flex direction column, o eixo principal é na vertical e para reposicionar os elementos precisamos dessa propriedade chamada justify content.
e o eixo secundário é na horizontal. E para ela precisamos da propriedade AlignItems. Aqui nós temos o nosso container, os elementos. Eles ainda estão na vertical. Colocamos a nossa regra de CSS, container. Vou ativar display flex. Então eu quero esse comportamento de flexbox para o container. Só que agora eu vou mudar flex direction para row. Quer dizer, é uma linha. Não é mais coluna. E isso é o que vai acontecer com o nosso container depois de colocar essa propriedade flex direction com row. Perceba que os nossos itens agora estão na horizontal e não mais na vertical. E se eu quiser agora reposicionar esses itens aqui nessa linha, nesse eixo horizontal, ou no final, ou espaçado, para isso nós vamos usar a propriedade justify content. Caso o nosso display flex esteja com flex direction de row, o nosso eixo primário está na horizontal. Como vocês já sabem, eixo principal, propriedade justify content. Então, reposicionando, percebam, centralizado. Então, esses reposicionamentos seriam os valores que nós vamos colocar aqui. Mas não se preocupe com isso agora, vamos entender a lógica desses eixos. Agora, digamos que eu estenda o tamanho do meu container. E nós temos aqui os nossos itens e agora eu quero reposicionar esses itens no eixo vertical. Então, aqui está centralizado e no final. Então, nós estamos trabalhando agora com o eixo secundário. Quando o nosso flex direction está em row, o nosso eixo secundário é na vertical. Para reposicionar os elementos no eixo secundário, nós usamos a propriedade AlignItems. Aqui voltamos para centralizado e inicial. Então, aqui está um resumo do que nós aprendemos. Quando o nosso container, nossa div, tem a propriedade displayFlex e a propriedade flexDirection está em column, isso significa que o comportamento dos itens será na vertical. Sendo assim, o eixo primário é na vertical e o eixo secundário na horizontal. Para trabalharmos com o posicionamento dos itens no eixo primário, nós usamos a propriedade justifyContent. E para reposicionar os itens no eixo secundário, nós usamos a propriedade AlignItems. Quando o nosso container está com displayFlex, só que a propriedade flexDirection está agora em row, o alinhamento dos nossos itens será na horizontal. E agora o nosso eixo primário não está mais na vertical, como acontece aqui, está na horizontal e o eixo secundário está na vertical. Então, perceba que Justify Content ainda é para o eixo primário, AlignItems ainda é para o eixo secundário. A única coisa que vai mudar de um para outro é que na vertical o eixo primário é na vertical e o eixo primário, quando estamos na horizontal, ele é na horizontal. Então, eu espero que essa apresentação tenha ajudado vocês a entender esse conteúdo. Agora nós vamos para o Visual Studio Code ver isso na prática. No nosso Visual Studio Code, eu irei criar aquela div com classificação de container. Dentro, irei criar 3 div com classificação de box, que são os itens dentro do nosso container. Eu vou numerá-los para facilitar a visualização. Pronto, a nossa div está criada, mas nós temos somente os números aqui. Nós precisamos adicionar regras de CSS. No meu Style Sheet, eu vou criar uma regra para a nossa div com classificação de container. Eu vou colocar uma border, 5 pixels, solid, gray. E vou colocar regras para os nossos itens. Width, set rem. Height, set rem. Background color, Dodger Blue. Você pode escolher a cor que você preferir. Uma margem de 10 pixels. E font size para o texto, vou colocar 25 pixels. E a cor branca. Pronto, nós temos nosso container igualzinho à nossa apresentação.
No nosso container, eu irei ativar a propriedade displayFlex. Agora o Visual Studio Code ele já mudou para a gente. Então, os nossos itens possuem a propriedade FlexDirection automaticamente para Row. Só que para seguir a sequência da nossa apresentação, eu irei mudar para Column. Pronto, temos exatamente o que nós tínhamos na apresentação. Vamos estender o tamanho desse container para trabalhar com esses itens na vertical. Então aqui eu irei adicionar uma height, uma altura de 90 VH. Então nós estendemos o tamanho desse container, agora nós temos espaço para trabalhar. Por que antes ele não era desse tamanho? Porque, como nós já sabemos, div, eles são Block Level Elements. Eles usam todo o espaço horizontal, mas o espaço vertical, ele só irá estender para colocar os itens. Aqui está o nosso container, um pouco mais grande, com 90 VH de altura. Para nós podermos mudar a posição deles no eixo vertical, que é esse eixo aqui, nós precisamos de Justify Content. E aqui nós temos vários valores. Por exemplo, Center. Percebam que está centralizado. Ou End, ou Flex End. Foram para o final do container. Temos os espaçamentos. Perceba que nós temos três opções. Space Around, Space Between e Space Evenly. Então, vou colocar Space Around. Space Between. Então, você pode brincar com esses valores aí até chegar no layout que você deseja. Agora, queremos movimentar, reposicionar esses itens no eixo horizontal. Para isso, precisamos de qual propriedade? Align Items. Então, aqui nós possuímos os mesmos valores. Por exemplo, Center, End. Então, mais uma vez, ao praticar, você troca esses valores aqui e chega num layout desejado. Então, nós vimos Display Flex, Flex Direction Column. Agora, nós vamos mudar Flex Direction. Eu vou deletar isso aqui para facilitar. Flex Direction agora para Row. Então, nós temos os nossos itens na horizontal. Agora, eu quero trabalhar com eles no eixo horizontal. Quer dizer que é o eixo primário, porque nós estamos com Flex Direction Row. Qual que é a propriedade? Justify Content. Então, nós temos os mesmos valores, colocando no fim, no centro, Space Around. E agora vamos trabalhar com esses itens, reposicioná-los no eixo vertical. Então, o eixo vertical, que é o eixo secundário, quando temos Flex Direction to Row, precisamos da propriedade Align Items. Então, aqui nós temos Center, temos End, e você pode praticar trocando esses valores. Então, essa é a primeira parte. Vamos agora para a segunda parte do conteúdo. Para o próximo exemplo, eu centralizei os nossos itens. Então, Justify Content Center, Align Items Center. Com Flex, percebam o tanto que é fácil centralizar os itens dentro de uma div. Antigamente, isso não era tão simples assim. Até agora, nós tivemos somente uma linha com divs. Eu vou aumentar a quantidade de divs para nós vermos o comportamento. Aqui eu coloquei 6, percebam que elas possuem ainda o mesmo tamanho. Eu vou colocar mais 3 divs e percebam que o tamanho foi reduzido para caber numa linha só. Isso porque a propriedade FlexWrap ela vem padronizada de NoWrap. Significa que as nossas divs, os nossos elementos irão se encolher para caber numa linha só. Mas se nós utilizarmos o valor de wrap, as divs irão manter o mesmo tamanho, porém irão criar uma nova linha. Mas e agora? E para nós reposicionar esses itens no nosso container, nós usamos a propriedade Align
content. Então, por exemplo, se nós centralizarmos, percebam que nós mudamos, reposicionamos esses itens. Então, align content é para reposicionar os elementos, os nossos itens, quando nós temos flex wrap. No início, é totalmente natural você confundir justify content, align items, align content. A não ser que você seja um Albert Einstein com super QI e já decorar, saber isso de cor e não precisar rever a lição, beleza. Mas não se sinta frustrado por ter que repetir a lição, confundir as propriedades e os valores. Isso é totalmente natural. Eu acredito que 99% dos web designers, quando entraram nesse assunto, tiveram a mesma dificuldade. Eu tive e eu acredito que isso não é diferente aí para a maioria das pessoas. Agora eu irei remover essas divs extras. Irei retornar ao nosso conteúdo original. Então, como nós temos somente uma linha, nós não precisamos dessa propriedade align content e flex wrap. Agora, digamos que eu queira reposicionar somente este item. Eu quero colocar ele em cima ou ele embaixo e manter o restante dos itens nas suas posições originais. Para isso, nós vamos aqui no nosso markup e eu vou dar uma classe extra para essa box, chamada de box1. No nosso style sheet, eu vou definir uma regra para box1. Eu vou trocar de cor. Agora ela terá uma cor gold. E o texto, e vou colocar uma cor preta para facilitar na visualização. Para isso, nós precisamos da propriedade align self. A propriedade align self é diferente da propriedade align items. Align items, nós aplicamos ela no container. Align self em um item em particular. Então, por exemplo, nós podemos colocar flex end no final do container, flex start no início. Então, nós estamos movimentando este item em particular. Nessa parte, iremos falar sobre os tamanhos dos itens. E para isso, nós temos algumas propriedades. Flex basis, usado para o tamanho inicial dos itens. Flex grow, usado para o fator de aumento do tamanho. Nós vamos ver isso lá no Visual Studio Code. Flex shrink, usado para o fator de diminuição do tamanho. E flex, que é usado para combinar flex basis, flex grow e flex shrink em uma só propriedade, o que nós chamamos de shorthand. Então, todas essas propriedades é usado no elemento individual. Então, nós temos elementos, eu estou chamando de itens para você tentar diferenciar um pouco da div, que é o container, e dos elementos que vão lá dentro. Eu estou chamando esses elementos de itens nessa aula. Então, vamos lá para o Studio Code. No nosso Style Sheet, vamos retornar este item 1 ao estado original aqui, igual ao 2 e 3, para eles ficarem iguais. Para isso, irei deletar essas propriedades. Pronto. A primeira propriedade que nós iremos aprender é a Flex Basis, e eu colocarei um valor de 15 rams. Percebam que nossos itens cresceram, eles expandiram, mas somente na horizontal. Por quê? Porque o Flex Basis, quando o nosso container está com Flex Direction de row, ele interpreta essa informação como width, como comprimento. Se o nosso Flex Direction está para column, o Flex Basis irá interpretar esses 15 rams para a altura, para essa propriedade de height. Então percebam que agora os nossos itens possuem 15 rams de altura, mas ainda mantém os 7 rams de width. Nós podemos usar essa propriedade Flex Basis em um item em particular, como o Box1, por exemplo. Então, Flex Basis, por exemplo, 25 rams. Então, perceba agora que o item 1
possui uma altura diferente. Então, flex bases irá sobrepor o valor do height, se nós tivermos em column, e se tivermos em row, ele irá sobrepor o valor da width. Então, ele tem mais poder, tem mais prioridade. Eu vou tirar essa propriedade do box 1 para que todos os itens estejam iguais e também a flex bases. Agora nós voltamos com 7 rams originais. O próximo item que nós veremos é chamado de flex grow. E aqui nós colocamos um factor, então é um fator e não uma unidade de medida. Se eu colocar 1, todos os nossos itens irão se expandir igualmente para ocupar todo o espaço. Se eu colocar em column o nosso flex direction, perceba agora que ele está totalmente na vertical. Eu irei retornar flex direction para row. Percebam agora que se nós aumentarmos o tamanho da tela, todos os nossos itens aumentam proporcionalmente, eles aumentam igualmente. Então, esse é o trabalho de flex grow. Se eu colocar flex grow para o nosso box 1 e der um valor diferente com o fator 2, por exemplo, o nosso item número 1 terá um fator de crescimento maior do que o item 2 e 3. Olha isso, o que acontece? Ele vai aumentar 2 vezes a mais do que os outros 2 itens. Então, esse é o trabalho do flex grow. Eu vou deletar esse flex grow do nosso box 1. E agora eu vou aumentar o tamanho dos nossos itens, por exemplo, 15 rams e 15 rams. Mas agora eu vou trocar por flex shrink de valor 1. Então, caso a nossa tela venha a diminuir, todos os itens irão diminuir proporcionalmente, iguais. Ó, aqui eles têm 15 rams, a tela está diminuindo, diminuindo. E caso a tela comece a ficar muito pequena para essa dimensão de 15 rams, eles irão diminuir igualmente. Nós também podemos usar flex shrink em um item individualmente, por exemplo, 2. E agora o item 1 ele diminui 2 vezes mais do que os outros itens. Então, esses foram as propriedades flex bases, flex grow, que era para aumentar os itens, e flex shrink, que é para encolher os itens. A última propriedade que nós vamos aprender nessa aula é a flex. Ela é uma shorthand das propriedades flex bases, flex grow e flex shrink. Se trabalharmos com um valor, esse valor representa flex grow. Se trabalharmos com 2 valores, ou representará flex shrink ou flex bases. Então percebam que com flex grow e flex shrink nós não utilizamos unidades de medida porque elas são fatores, factors. E se trabalharmos com 3 valores, o primeiro é flex grow, o segundo é flex shrink e o terceiro flex bases. Então eu sei que é muita informação para digerir, mas acredite, quanto mais você usar Flexbox, mais você vai gostar e vai se adaptar, vai virar uma coisa natural. Então essa foi a aula de hoje, espero que você tenha aprendido. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui para mim nos comentários que eu irei ajudar e nos vemos na próxima aula, onde iremos aprender grids. Até a próxima!